no vídeo de hoje, vamos finalizar a parte de herança em Java, revendo construtor, a palavra super, gets e sets e um exemplo rápido. E ao final, como sempre, vamos dar uma olhada no mão na massa. Então vamos lá. Um construtor, como a gente já viu nos vídeos anteriores, serve como ponto de partida na hora de se criar um objeto. Ele é um método especial da linguagem Java que recebe o mesmo nome da classe. É mais ou menos, fazendo uma analogia, como se fosse a chave de ignição de um carro. Quando você dá a partida no carro, você atribui alguns valores, que estão ali disponíveis. Você dá um instante zero, quantidade de combustível, enfim, é como se fosse a partida. Então, você sai com algum conjunto, com alguns conjuntos de valores definidos para aquele carro. E você só aciona aquele construtor naquele momento. Se você quiser criar da partida num outro carro, você chama novamente o construtor, fazendo essa analogia com a chave. E os métodos auxiliares, gets, sets ou outros, são métodos que você usa enquanto você está, vamos entender assim, dirigindo o carro para trocar o valor, por exemplo, da marcha, ou pisar no acelerador e atribuir ou diminuir a velocidade conforme você pisa mais ou tira o pé do acelerador e assim vai. Então, um construtor é a chave de partida. Você passa alguns valores para ele por parâmetro e acabou, ele não é mais invocado. Agora, o get e set, enquanto você estiver em movimento, fazendo analogia, você pode ficar alterando valores do seu carro, no caso aqui de um objeto. A palavra super que a gente vai ver hoje é quando você quer passar algum valor para o construtor da classe pai. Então, você invoca, mesmo que o construtor da classe filha não necessite de nada, mas como ela herda da classe pai, você precisa jogar um valor inicial para a classe acima. E vamos ver um exemplo bem rápido que nós já vamos comentar aqui embaixo. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. Então, agora pense no seguinte cenário. Como você modelaria um sistema baseado no conceito de herança para uma instituição financeira que oferece conta corrente e conta poupança, tendo como característica comum a todos esses tipos de conta a informação do saldo? Então, pausa o vídeo agora, faz esse exercício mental rapidamente. Como é que você modelaria? A gente já viu algumas questões de herança. Se você quiser usar o diagrama da UML, diagrama de classes, fique à vontade, mas pausa o vídeo agora e faça esse exercício mental de modelagem. A gente também já viu nos vídeos anteriores uma modelagem de conta. Agora a gente vai expandir um pouco o conceito, tá? E já vamos mostrar em seguida a solução. Então pausa ali, pensa rapidamente em 5 minutos ou menos, como é que você construiria o modelo? Pode ser num diagrama, não precisa programar, diagrama da UML. Como é que você modelaria isso? Então, pausa ali. Se você quiser já ver a solução, então toque o vídeo para frente. Acabou o spoiler. Então, vamos lá. Uma solução é esse diagrama aqui. Lembra que foi mencionado a questão do saldo, uma característica comum? Lembram, quando a gente falou no vídeo anterior sobre herança, hierarquia e tal, características comuns ficam na classe pai ou classe mãe. Tá? É o caso aqui. Nós criamos uma classe conta que recebeu como valor inicial um saldo. E delas herdam dessa classe conta a conta corrente e a conta poupança, pensando se um dia tiver uma terceira tipo de conta, conta, por exemplo, bolsa de valores, enfim, qualquer outro tipo, herda de conta, que tem algumas operações. A gente nem falou de operações ali no cenário, já vamos explicar também. Mas ignorando aqui a questão dos métodos, só pensando no atributo, seria basicamente isso aqui, uma classe conta com um saldo e duas classes auxiliares herdando dessa classe conta. Aqui, vamos chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, o construtor. O construtor não está definido nas classes filhas, mas na classe pai. Então, nós vamos ter que fazer uma jogada aqui nas classes filhas, tá? Por isso, da palavra super, a gente vai fazer uma jogada aqui, porque esse construtor da classe pai, ele pede uma inicialização. Então, como você herda, automaticamente as classes filhas vão ter que dar conta de responder por este
construtor que foi especificado aqui. Se não tivesse esse construtor, se nenhuma das classes, né, tivesse um construtor, lembrando que construtor é o nome da classe, né, quando você quer inicializar, lembram da chave de ignição do carro? Se você quer dar uma partida com algumas configurações iniciais, você usa a chave do carro. Se você quiser usar o carro do jeito que está, você não liga ele, mas ele também não tem muita utilidade, né? E você pode mexer, mas como é que eu vou mexer com um carro parado? Bom, você pode empurrar ele, né? Aqui a gente está dando um exemplo um pouco absurdo, mas um carro parado não tem muita utilidade, até porque a gente não tem muito acesso aos controles. Mas no caso de um objeto, às vezes é interessante você ter um ponto de partida inicial e depois você manipular os valores dos atributos através dos métodos. Mas você já não tem mais como chamar, de novo, né? Ligar o carro para inicializar esses valores. Isso é feito no construtor, caso você queira usar alguns valores customizados, né? Então, temos aqui esse cenário. Os outros métodos são basicamente, a gente quer trabalhar, né, reforçar o conceito, por que getSet e não um outro tipo de método? É isso que a gente vai programar. Isso aqui vai ficar mais claro na parte de programação, no nosso Mão na Massa daqui a pouco, na segunda parte do vídeo, onde a gente trabalha. Por que eu tenho getSet, que a gente já viu no Poj, por que eu criei métodos para fazer a mesma coisa, e até a gente vai explicar, faz sentido, não faz sentido, enfim. Ok? Então, essa aqui é a nossa conta e as suas classes filhas. Lembrando, esquece aqui os métodos, tá? A gente fez esse complemento aqui. Se você tivesse apagado todos os métodos, só tivesse criado aqui o atributo e as classes filhas, ok. Nós detalhamos um pouco mais aqui, porque a gente quer mostrar isso na prática, como é que funcionam os outros conceitos. Que conceitos? Super, gets e sets, e métodos, né, que vão trabalhar a mesma ideia com um exemplo rápido, né, isso aqui como um exemplo rápido de trabalhar esses conceitos e revisar os mesmos, para, vamos assim, tentar esclarecer alguma dúvida aí que ficou nos comentários aí ao longo dos vídeos, tá? Então, esse é um exemplo de modelagem. Então, vamos lá, vamos para o Mão na Massa, até daqui a pouco. Vamos dar continuidade ao vídeo, vamos então para a nossa parte prática. Vamos criar um projeto, como é o nosso padrão, vamos aqui, File, New, Projeto Java, nós vamos chamar agora de financeiro. Ok, não mexemos nisso aqui. A nossa classe principal, vamos criar o pacote antes disso, né? Botão direito. Cadê? Package, está aqui, com... E, dessa vez, nós não vamos criar uma classe chamada principal. Nós vamos mudar um pouco. Vamos criar a classe aqui, ó, financeiro. Você pode dar o nome que você quiser, ok? Finalizar. Ok, então vamos lá. Vamos começar. Por onde eu começo? Se vocês lembrarem do diagrama, nós vamos começar sempre com a classe mais genérica, para depois ir modelando as classes filhas. Então, naquele diagrama, a gente vai criar então a classe pai, que é a classe conta. Não tem o main, hein? Lembra sempre que o main só tem uma classe que tem isso, que é o nosso financeiro ali. Ele já tem. Então, a conta. Se vocês lembrarem lá, ela tem um atributo privado, que é do tipo double. Você pode usar um primitivo ou a classe, tá? A classe double. Vamos usar aqui a classe double e é o saldo. Agora, nós vamos gerar o getSet. Ok. Gerar. Vamos indentar o código, como sempre, e vamos terminar de gerar algumas informações a mais aqui. Primeiro, nós vamos fazer o construtor aqui da classe.
Você pode usar o método, pode usar o atributo aqui. Já que tem o método, vamos usar ele. Tá? Então, depois do getSet, atribuímos um saldo inicial. Vou colocar a palavra diz aqui para ficar padronizado também. Vamos fazer os outros métodos. Public. Aqui, tanto o depositar como o sacar, você pode deixar ele como void, tá? Ou, se fosse necessário, de repente retornar um inteiro ou um booleano para ver se a operação foi bem sucedida ou não. Para o nosso exemplo aqui e para o nosso contexto, ele só vai fazer a operação no saldo e, a princípio, ele não retorna nenhum status. Mas se fosse numa aplicação real, você gostaria de saber se realmente, né, está tendo um retorno, enfim. Você pode também colocar um retorno booleano ou inteiro, né, como 0, operação não sucedida, 1, operação bem sucedida, simulando os valores booleanos, né, verdadeiro ou falso, enfim. Nós aqui vamos usar como void exemplo do que estava lá no diagrama de classe. Então, vamos lá. Nós vamos fazer ainda o depositar. Vamos mudar aqui para uma classe. Para não usar os primitivos, variar um pouco ali do exemplo do Pojo. Se usar os primitivos também não tem problema. E nós vamos fazer aqui, depositar, eu vou pegar o saldo, é igual a ele mesmo, mais o valor que está sendo passado ali. E o sacar. Sacar é o saldo igual a ele mesmo, menos o valor que está sendo passado. Qual que é a diferença desses dois métodos para o setSaldo? Bom, o setSaldo ele só recebe um valor e ele não faz subtração ou adição. O setSaldo ele simplesmente vai jogar um valor ali. Quem é responsável por passar um valor positivo ou negativo é quem está lidando. Só que olha só, no padrão set, né, e get, ele é muito simples. Ou você pega, no caso aqui, você pega um saldo, ou você atribui um valor novo. Ele não faz operações, tá? Então, nesse sentido aqui, usar um setSaldo pode até ser interessante aqui como auxiliar do construtor, mas não é muito interessante você ficar fazendo isso aqui. Por quê? Vamos supor que você tenha um saldo de menos 100, né? Faça esse exercício mental, menos 100. Aí, do nada não, você vai lá na instituição financeira e depositou 200. Qual é o seu novo saldo? 100, certo? Se você, né, fizer o processo normal, você vai vir aqui no depositar, o seu saldo aqui está menos 100, e você recebeu 200. 200 menos o 100 que está negativo vai ficar com 100 positivo. Agora, se você chama o setSaldo direto, o que está sendo feito aqui? Antes de atribuir esse valor que está vindo lá que você depositou, que é 200, o saldo aqui vale menos 100. Tá? Mas você passou 200, você não subtraiu, você não fez operação nenhuma e simplesmente jogou um novo valor. Se alguém chamar esse método aqui, pode dar problema para a instituição financeira, porque pode perder o controle, né? Tanto para mais quanto para menos, e assim vai. Então, o setSaldo, né? O padrão set e get, é quando você quer atribuir diretamente o valor ou pegar aquele valor. Você não quer fazer mais nenhuma operação. Mas, de novo, depende do seu problema, do seu contexto. Pode ser que usar, né, esse clássico aí do Java não seja interessante. Você precisa de outros métodos para poder trabalhar.
Tá? Então, só cuidado na hora de quem que você vai chamar. Então, por que está sendo chamado aqui no construtor? Bom, você está abrindo a conta, não tem saldo qualquer anterior, você pode fazer aqui, chamar o setSaldo aqui dentro do construtor. Como poderia ter feito isso aqui também, né? Vamos colocar um comentário aqui, ó. Poderia ter feito isso aqui também. Só que aqui, quando você está no construtor, isso aqui é válido, como você fazer isso aqui também é válido. Porque você está começando a conta do zero, lembra que você está dando a partida no carro, então não tem, né, elementos iniciais nenhum, a partir que você deu o momento, né, deu a ignição, criou o objeto na memória. Aí sim, você passou um valor, estava até então tudo ok, tudo zerado, passou o valor do teu depósito inicial, 100, 200, 1000, enfim, seja quanto for, e toca, né, a partir dali começa o ciclo de vida do objeto, a partir da nossa conta, tá? Então, só tem que fazer essa análise aí, esse cuidado quando trabalhar com getSet, como também trabalhar com os outros métodos para poder, sim, né, mexer nos valores dos atributos, tá? Por isso que, na maioria dos casos, os atributos são privados, tá? Porque não tem como acessar de fora da classe, e os métodos públicos. Mais ou menos como se fosse a porta de uma casa, né? Mas algum vai dizer, pode entrar pela janela? Sim, mas aí você está burlando, né? Você não está fazendo o caminho correto. Correto é entrar pela porta. Então, onde é que é a porta? A porta é os métodos. Se tiver algum erro de lógica do teu programa, você vai vasculhar aqui nos métodos para ver o que está acontecendo e arrumar. Quanto menos portas, né, você estiver mexendo com os atributos dentro de uma estrutura, né, de uma abstração, quando isso é possível, melhor. Nesse caso aqui do saldo, nós temos 3 portas que podem, né, dar problema, de repente, de erro de lógica, enfim, que a gente tem que pegar. Erros esses que vocês, se vocês lembram, não tem como tratar via try-catch, né, porque não é um erro de programação, vamos dizer assim, como falta de comunicação com o banco de dados, redes e etc. Esse erro não temos como jogar, né, jogar uma exceção. Mas faltou um ainda, que é o retorna saldo, daí esse sim, que seria como se fosse imprimir o extrato. Tá? Retorna saldo. Esse nosso retorna saldo, eu preciso criar esse método retorna saldo? Não. Por que não? Porque você já tem o get. Você chamar de retorna saldo é só um nome mais amigável, tá? Porque você já tem o get. O get, nesse caso, quando você só quer pegar um valor de dentro da classe, o get atende tranquilamente, a menos que você queira criar aqui, o ideal quando você está dando um outro nome, você fizesse algum complemento a mais aqui, colocar né, já que é um texto, você quer imprimir isso aqui, de repente fazer uma mensagem, enfim. Tá? Mas o get, nesse caso, como ele não manipula, ele não altera valores dentro do atributo, poderia ter deixado só o get e não precisávamos desse aqui. Se você não tem o get, você tem que fornecer algum método que faça esse trabalho de retornar, né, algum valor para a entidade externa. Tá? E no caso do set, você pode, no nosso contexto aqui, você tem que ter outras realidades para manipular o saldo, para mais ou para menos, tá? Além de só jogar um valor qualquer para dentro daquele atributo, que é o que o set faz. Tá? Ele não tem, a princípio, não é essa definição clássica dele, ficar trabalhando com qualquer outra operação de soma, subtração, potenciação, seja o que for. Simplesmente pega um valor e atribui. Essa é a ideia do set. Tá? Agora, métodos que manipulam um atributo complementam, né, o que o set está fazendo ali. Tá? Dito isso, está aqui a nossa classe conta. Vamos fazer, então, a nossa conta corrente para terminar o nosso exercício. Vamos fazer aqui e conta corrente vai estender de conta. Reparem só que já está com um erro aqui, mas que erro? Olha só. O próprio Eclipse, ou fosse qualquer outro editor, já indica, olha, tem
tem um construtor do tipo super implícito na classe conta, ou seja, nós temos um construtor aqui. Então, todo mundo que herdar de conta vai ter que implementar um construtor dentro da própria classe, passando atributos para a classe pai. E como é que se dá isso? Aqui a gente tem o assistente de código, você pode clicar aqui do lado e fazer isso aqui, adicionar método construtor. Pronto, está aqui resolvido. Olha a palavra super aparecendo. A palavra super tem a ver com herança, você pode usar em métodos construtores, como métodos que vão ser sobrescritos, né, entre outros, se for o caso, se for necessário passar alguma informação, tá, para a classe pai. No nosso caso foi, porque nós temos um construtor específico aqui que lhe demanda, né, um saldo inicial, e faz sentido, né? Geralmente, numa instituição financeira, quando você abre uma conta, seja ela conta corrente, poupança, enfim, você tende a depositar um valor, nem que seja saldo zero. Tá? Então, pede um valor inicial, que é o que a modalidade de conta que você abriu vai passar essa informação para a classe pai. Quando você precisa passar informações para a classe pai, no Java você usa essa palavra aqui, super, né? Superior. Quem vem em meu ancestral. Está resolvido aqui. Vamos fazer um teste, então. Vamos criar uma conta corrente. Vamos chamar de minha conta. Eu. Conta corrente. Vamos passar um valor de 100. Ah, sim. New double. A gente passa um. Pronto. O valor inicial ali. Como a gente pegou uma classe, eu tenho que passar uma classe, né, instanciar um valor ali para ela. Então vamos lá, vamos fazer algumas operações aqui. Minha conta. Olha só, eu passei 100, tá? Vamos usar o set saldo. Olha o problema de lógica aqui, ó. Nós vamos passar aquela situação. Vamos fazer um. Eu estou trabalhando com a ideia de depósito, né? Saque e depósito. E depois, se você quiser, é sempre new double, sempre esqueci aqui. Vamos criar a classe aqui. Menos 100. 200, 100. Vamos fazer um exercício mental antes de imprimir aqui. Vamos imprimir. Nós vamos imprimir o nosso imprime lá, né, o método específico que a gente criou também, que tem a função do get. Cadê o... Cadê? Retorna, não imprime. Tá ali. Olha só, vamos fazer um exercício mental. Criamos a nossa conta, abrimos a conta, começou com 100. Certo? Começou com 100. A gente está... Começamos com 100. Depois atribuímos menos 100, 200 e 100. Qual é o saldo? Se quiser pausar o vídeo, fazer esse exercício mental, qual é o saldo que seria impresso aqui? E aí, já pensaram? Quem falou menos ou 200, 0, enfim? Não, nosso saldo aqui é 100. Quer ver como assim 100? Lembra que o set ele só atribui valor? Então, você começou com 100. Do nada, colocou menos 100. Ele não subtraiu, não é 0, é menos 100. Depois ele passou para 200 e depois ele voltou a 100. Vamos ver se é isso mesmo? Então, vamos lá. Opa, deu um erro aqui. O que ele reclamou? Tem um errinho no retorna saldo. Vamos corrigir aqui. O que está errado aqui?
Ah, o diz retorna saldo aqui está errado. Diz saldo, não posso retornar ele mesmo. Isso que dá ficar digitando muito rápido. Vamos lá de novo. Ó, 100, exatamente isso aí. 7. Eu não fico comparando se o saldo anterior está positivo e negativo, e subtraindo e adicionando, enfim. Senão, o que seria, né? O que a gente estaria pensando aqui? Começo com 100, né? Depositei, saquei, mas eu não saquei, eu só atribuí um novo valor àquele atributo. Aqui já estaria zerado. Depositei de novo, então eu tenho 200, eu teria que ter terminado com 300. Isso se fosse os métodos, né, sacar e depositar, mas não foi isso que a gente fez. A gente atribuiu novos valores ao saldo. Então, esse é o furo, né, esse é o problema de lógica se você usar isso aqui para além de instanciar o objeto. Vai dar muito problema, tá? E agora, nós vamos fazer o seguinte, minha conta... depositar, vamos colocar aqui, ó, mais uns 20,75 e um sacar. Vamos sacar 5,75 e vamos imprimir os resultados. E vamos ver o que acontece. E aí? Vai lá, pausa o vídeo de novo e vamos ver o que acontece, né? Se nós não erramos aqui, aqui não é depositar, aqui é sacar. Qual que seria o saldo final a ser impresso aqui? Vamos ver. E aí, já fez a conta lá? 120. Será que é isso mesmo? Vamos lá de novo. Começo com 100, menos 100, 200, 100. A partir daqui é o meu saldo real. Imprimo. Esses resultados está aqui, 100 e 100. Estão vendo que o mesmo método, né, dois métodos fazendo a mesma coisa. Tem que ver se tem necessidade disso aí. Tá? Redundância. Minha conta. Então, eu tinha 100, depositei 25,75. Meu saldo aqui estaria em 125,75. Como eu saquei, né, 5,75, meu saldo final ficou 120. Aí sim está correto essa abordagem. Bom, esse era a ideia de mostrar qual que é o sentido de getSet, que a gente já viu no POJ. Espero que tenha ficado mais claro por que a gente cria mais ou menos objetos, por que a gente usa um construtor, né? É a chave de partida, qual é o uso da palavra-chave super quando eu jogo, né? Eu preciso trabalhar com alguma coisa lá na minha classe ancestral, então eu tenho que inicializar atributos, enfim. A super pode estar presente em construtor e outros métodos, né? Como quando você tem herança, que é sobrepor ou sobrescrever um método. E depois a gente trabalhou com métodos normais de negócio que programamos para trabalhar algum conceito, no nosso caso ali, o saldo. Então é isso. Esse é um fechamento dessa parte de herança. Espero que tenha auxiliado, né, as dúvidas nos comentários aí dos vídeos, para a gente finalizar essa parte de herança e conceitos, né, reforçar o get, set, construtor, palavra super e etc. Se você quiser fazer mais simulações, você pode né? Você pode pausar o vídeo, alterar os valores, alterar as chamadas de métodos, fazer algumas vamos dizer assim, algumas interações ali no código, tá? Para poder utilizar e ver o que acontece no final. Bom, é isso. No mais, esperamos que você fique bem, fique em paz. Se gostou do vídeo, comente, curta, compartilha e se inscreva no canal. E até a próxima.